Gente, vamos falar da educação das nossas crianças? Hein, mamães, papais, vovós que me assistem. Assunto que interessa a família agora aqui comigo, olha só. Desde bebê, a gente precisa já colocar os limites nas crianças e saber lidar com a birra, com o choro, de maneira que cresçam crianças inteligentes, interativas, criativas, não é? Isso começa desde as brincadeiras de criança. A nova moda em casa, nos shoppings, no mercado, é o quê? É o tablet ou o celular na mão desses bebês. E eu presenciei uma cena, foi isso que chamou a atenção pra gente discutir o assunto. Um bebê que não tinha, 4, 5 meses, chorando demais. E aí tava ali, né, com o tablet na mão. A hora que a mãe tirou o celular e o tablet na mão, essa criança começou a chorar. Chorar, chorar. A hora que colocou na frente, parou. É a chupeta. É a nova chupeta dessa molecada. Quais os prejuízos? E também tem os benefícios com relação a isso, que precisa ter uma moderação no uso dessa tecnologia com as crianças. Aí, quando o assunto é comportamento, nós convidamos a Camila Meneghetti, ela é psicóloga e vai nos explicar sobre tudo isso, não é mesmo, Camila? Obrigada. Bom dia. Bom dia, Andréia. Obrigada. Seja bem-vinda, viu? Muito obrigada. E eu realmente acho que a base da nossa conversa é essa, não é tirar essa tecnologia, porque ela está presente nas casas hoje, não há o que se fazer, mas precisa haver uma moderação. Uma moderação. O que acontece hoje é um abuso, é o excesso do acesso dessas crianças a essas novas tecnologias. É o que é mais rápido, é o que é mais fácil, é o que está na mão. Exatamente, Andréia. Nós não podemos pensar nas crianças, no comportamento infantil, sem pensar em como os pais também se comportam com relação a esse assunto. Com relação às novas tecnologias. O pai, a mãe, o cuidador, a babá, os avós, eles não conseguem, eles não deveriam proibir e dar mau exemplo. Então, para eles ensinarem, eles precisam começar dando bom exemplo. Claro. Nós temos um vídeo que nós vamos mostrar agora para falar exatamente disso que eu estou falando. Eu presenciei aqui em Maringá, no shopping da cidade. Mas não é só aqui que acontece. Olha só, na internet tem vários. Olha aí. Acabou. Ó. Acabou. São espertos demais. Segure, viu? Tem uns 2, 3 meses esse bebê. Acabou. Cara. Segure, viu? Vocês viram só? Nós pesquisamos, tem vários vídeos desse tipo na internet. Chupeta não é legal porque dá problema nos dentes. Mas o abuso da tecnologia também tem seus prejuízos se for demais. Tem, André. A Sociedade Brasileira de Pediatria, ela afirma muito, ela coloca muito mais riscos do que benefícios. Olha. Nessa rotina, nessa ideia, né, da chupeta eletrônica, da criança ter o acesso. Então o que hoje, isso muda muito conforme o tempo passa, né? As diretrizes, elas acabam sendo adaptadas às necessidades reais, como você disse no começo. Então, nós precisamos ensinar as nossas crianças a como utilizar isso de uma forma saudável. Até porque essas crianças, a gente estava lendo sobre esse assunto hoje, esses jovens que estão prestando vestibular, que estão indo para o mercado de trabalho, são jovens que estão escrevendo muito mal. Eles não estão criativos, as redações estão horríveis, segundo os professores de universidade que corrigem, caiu demais o nível, né, de escrita desses adolescentes por conta dessa facilidade, dessa rapidez da tecnologia. As crianças não estão interagindo com outras crianças, crianças mal educadas, o sedentarismo, né? Tudo isso é o abuso da tecnologia. É resultado desse abuso, sim. Até os 2 anos, 2 anos e meio, a criança não tem nenhuma necessidade de ter acesso a essa nova tecnologia. Porque é nesse momento em que está acontecendo as primeiras formas de aprendizado. A criança está aprendendo, as raízes do aprendizado, elas acontecem justamente na interação dessa criança com o meio.
com o mundo concreto, com o mundo real. Os pais precisam deixar a tecnologia e olhar nos olhos dessa criança e trazer novas alegrias, oferecer novas alegrias para essa criança, mas no mundo real, no mundo concreto. É porque elas estão esquecendo disso, não cumprimentam as pessoas, passa reto na sua frente, porque ela é tão ali fissurada no aparelho que ela não vê quem está do lado, passa sem cumprimentar e o pai, mal educado, não é mal educado, ele está fissurado ali. Está fissurado, o fascínio, né? Aí não estimula a criatividade, porque ela trouxe pra gente aqui, olha só essa mesa, não é à toa que essa mesa tá aqui cheia de brinquedos para essas crianças, porque essas brincadeiras antigas, mas atuais, né, atuais que nunca saem de moda, são as brincadeiras que estimulam a criatividade nessas crianças e que futuramente isso vai trazer benefícios enormes, inclusive na escola e profissionais. Não é aqui que começa, Camila? É aqui. Explica pra gente. O desenvolvimento neuropsicomotor da criança, ele obrigatoriamente precisa dessa interação com o meio. Então a criança precisa pegar o brinquedo, ela precisa cheirar, ela vai perceber que ele faz um barulho, ele vai cair, ele cai, o que mais que ele faz? Então, entende que é uma exploração muito positiva? É diferente do tablet, é diferente daquele abuso, dessa chupeta, que coloca para a criança ficar quieta, para o pai e a mãe terem um momento de, vou ficar em silêncio, vai ficar quietinho. Mas quando você decide ter um filho, teoricamente você pensa em todas essas possibilidades, né? Que brinquedos que você trouxe pra gente aqui e no que ajudam essas crianças, Camila? Tá. Tudo pensando em desenvolvimento, né? São brinquedos. Essa torre, ela acaba sendo usada muito para todas as idades. Todas as crianças gostam desse brinquedo. Esse boneco é um boneco que eu adoro, ele ensina a amarrar o tênis. Tem o zíper, que faz barulho, né? O bebê vai ouvir, a criança vai ouvir o barulho. Tem o botão, tem a textura do cabelo, tem a pele, a orelha, o corpo, né? As extremidades, os braços, enfim. Uma boneca que visualmente nós não teríamos muito o que fazer, mas olha quanto estímulo, quanto estímulo positivo para desenvolvimento neuropsicomotor da criança. Até o pianinho, eu tinha o pianinho. O xilofone, isso é lindo, né? E ele tem as notas musicais. O afeto, o brinquedo, os livros, a música, tudo isso é base para desenvolvimento. Entendi. Para sinapse, para aprendizado, para enriquecer o desenvolvimento cerebral dessa criança. Tá vendo? Para se tornar crianças mais criativas. E olha, é a interação, né? Essa construção dessa casa, esse castelo, ele foi construído por uma criança de 3 anos, claro que junto com um adulto. Mas olha quanta coisa essa criança aprendeu. Quanto ela interagiu com esse adulto, quanto ela negociou com esse adulto, quanto das habilidades sociais ela conseguiu desenvolver ou pensar, né? É um estímulo para desenvolvimento de habilidade social. Então vamos fazer a janela aqui, a janela abre, a janela fecha, a porta, os amiguinhos, os cachorrinhos. O cachorrinho, o que a gente vai dar para ele comer? Então vamos criar, vamos desenvolver, vamos viajar, onde que esse castelo está? Olha quanta criatividade é estimulada. Quanto é estimulado para a criança. E sem contar na relação íntima com esse pai, com essa mãe, né? Com esse cuidador. Porque olha só, as relações afetivas dentro da família, ela também é influenciada por esse abuso, por esse acesso, por esse fascínio que a internet, que a rede social nos causa. Porque aí se todo mundo está envolvido nisso, nesse fascínio, como é que ficam as relações? Como é que eu me relaciono com meu irmão? Né? Como é que eu me relaciono com os meus pais? Como é que tá essa ligação emocional? Com o vizinho, na sala, com o amiguinho. E com a pessoa que trabalha em casa, ou com a avó, enfim, não é mesmo? É verdade. Então, Andréia, pensando nisso tudo, nós temos que estimular as nossas crianças, oferecer para as nossas crianças um contato real com o mundo concreto. As crianças precisam disso. Até 2 anos, 2 anos e meio, não existe necessidade nenhuma desse acesso. Mas a partir disso, a própria criança já começa a pedir. Então ela pode ter o desenho preferido, o personagem preferido, ela pode ter. Mas para isso, ela precisa brincar muito antes. Ela precisa explorar todos os brinquedos. Horários é uma alternativa? Claro. Em primeiro lugar, André, a gente precisa oferecer a segurança integral dessa criança nesse acesso à internet. Nós estamos falando de crianças a partir de 5 anos. 5 anos, gente. Então, até 2 anos e meio. 5. Até 2 anos e meio. É só isso aqui. Mundo real, interação, construção, exploração de ambiente. A partir dos 2 anos e meio, a criança já começa a pedir. Ela já tem um personagem na escola, os amigos, né? Acaba existindo essa necessidade porque o mundo ele é globalizado. Nós estamos criando crianças que interagem. Então, a partir disso,
É importante que exista uma rotina, uma rotina em função da segurança. Nós não deixamos os nossos filhos passearem à noite sozinhos. É lógico. E por que é que nós vamos deixá-los assistindo um filme ou um desenho, ou jogando, ou acessando a internet sozinho? Na internet é um mundo. Então existem coisas boas, coisas ruins, pessoas boas e pessoas ruins. Nós temos que segurá-los disso, que assegurá-los disso. Depois, a gente precisa também criar a rotina. Qual é a rotina dessa criança? Com coerência, podemos incluir um desenho? Podemos incluir um joguinho? Podemos. Mas a partir do momento que a criança cumpriu com todas aquelas rotinas, né? Já fez a lição, já brincou, já descansou, já brincou, aí então ela até pode. Legal. Mas desde que tenha um tempo limite, né? Essa rotina, essa coerência é construída dentro de cada família. Claro. A monitoria desse acesso também é fundamental. E o tempo de acesso. Isso é importante. Bom, os pais que estão me assistindo agora e as mães, e Andréia, aqui em casa o negócio já desandou. O molecado só fica nas redes sociais de 3, 4 aninhos, 5, 6. Ainda dá tempo de tirar isso e tentar colocar as brincadeiras. Ter que, como que faz aí para lidar com essa birra, né? Porque aí vai dar esse estresse no começo. Tem que suportar e logo já entrar com essa regra, porque isso ainda dá tempo de corrigir e beneficiar? Sempre dá tempo. O nosso objetivo nunca é descobrir quem é o culpado, mas sim solucionar esse problema, essa disfunção. Então, o que é que dá para se fazer hoje, né? Já que meu filho e tal, então ele está viciado nisso, o que é que eu posso fazer? Primeiro, você tem que oferecer a ele um ambiente onde ele possa descobrir coisas novas, onde ele possa explorar, onde ele possa também encontrar alegria. Certo? Então, o que dá para fazer? Uma caminhada, uma bicicleta, dar comida para o animal de estimação, sair para passear, ir para a piscina, construir um castelo. Agora existem muitos, né? Tá muito na onda essas brincadeiras construídas com as caixas de papelão, né? Que eles constroem as naves espaciais e tal. Então, oferecer para a criança esse mundo, mostrar para a criança que existe um mundo além do virtual. Claro, né? Isso é fantástico. E claro que considerando que para a criança isso o benefício é imensurável. Essa relação com o mundo, com o real, a presença da mãe, do pai, do adulto, o carinho, o amor, o afeto, o estímulo adequado, tudo isso é beneficiador. Claro que é. E até essa brincadeira com as outras crianças. Eu sou mãe de um filho de 7 anos que cresceu, evidentemente, nesse mundo tecnológico. E hoje as Smart TV, elas facilitam, né? Ainda mais a entrada dessas crianças com os youtubers e tudo mais. Os desenhos já ficaram de lado e hoje o YouTube é essa ferramenta de acesso para as crianças. Tem que tomar muito cuidado, porque esses youtubers que têm milhões de seguidores por aí, eles mais deseducam do que educam. É horrível, você tem que ficar de olho. Eu quero um dia trazer esse tema aqui, porque esses youtubers, eles me perdoem, não têm responsabilidade nenhuma com o que eles fazem na frente de uma câmera. Falando palavrão, você tem que ficar de olho e mandando tirar toda hora. Eu trabalho a semana inteira e eu estudo à noite, né? De segunda a sexta. Eu chego em casa às 11 horas da noite. E tem como eu tirar isso do meu filho? Não, mas eu preciso moderar. Então é eu e minha mãe de olho no que ele tá assistindo e mandando tirar toda hora, né, de canais como esse que eu tô acabando de dizer. Chega final de semana, o que eu mais quero é poder ficar em casa descansando. Não é verdade? De sábado ou domingo, quando eu não trabalho, porque eu também trabalho às vezes de final de semana. Como que eu faço? Porque eu tô falando com muitas mães, também você vê numa situação igual a minha, não é diferente. Né? E aí, o que eu faço? Eu tenho que pegar o Davi, sim, meu filho de 7 anos, e desço pro Parque do Ingá num domingo de manhã, para ele poder brincar com outras crianças. À tarde, levo pro clube ou qualquer outra coisa, que ele possa interagir com outras crianças, que ele tenha os desafios com outras crianças, porque eles aprendem com os desafios, não é socorrer o tempo todo ali não, às vezes deixar ali o conflito com as outras crianças, para que ele tenha esse contato com terra, com brinquedo, com outra criança, com essa interação. Porque senão, eles ficam alienados a isso, é uma ferramenta fácil. Pra gente é muito cômodo dar um aparelho celular ou deixar na smartphone, porque eles ficam ali concentrados, não dá trabalho nenhum. Eu dormiria a tarde inteira e descansaria. Mas não, a gente não resolveu ser mãe, não resolveu ser pai, a gente não decidiu isso. Então também tem que se doar, tem que sair de casa, levantar cedo num domingo, que era o dia que eu podia ficar dormindo até mais tarde, e ir pro parque para brincar com ele, para ele sair desse mundo virtual, né, e encarar o mundo real. Então isso é um exercício para as crianças que a gente está falando aqui, mas o primeiro passo é nosso.
é meu, é seu, mãe, pai, vó, que me assistem, sair de casa quando você estiver o dia mais cansado, que você tem que descansar, para ter essa atenção e promover isso para eles, para que sejam cidadãos melhores. Exatamente, André. Né? E o benefício não é só para a criança, é para o pai e para a mãe também. Porque quando estiver na adolescência, o acesso já foi construído. Né? Essa relação foi construída cuidadosamente para que quando aquela criança precisar de ajuda desses pais, de falar com esses pais, ela tenha essa liberdade. Claro. Você saber que existe uma conexão real. E Maringá né? tem tanta coisa de graça para Tem. fazer. O Parque do Ingá é de graça, né? Ali o Alfredo Niffler também é um parque fantástico. Tem o Bosque também, que fica fechado no final de semana, é de graça. Tem teatro de graça à As próprias noite. feiras, né? Tudo Poder de graça. ir fazer a feira, comprar, escolher, preparar o alimento. Olha isso. Olha como isso é estimulante, como isso é construção. E precisa os Precisa. pais entenderem dessa Precisa. importância. Precisa. Para que sejam adolescentes, para que sejam adultos melhores, mais criativos. E não entre nessas estatísticas de jovens que eu escutei hoje, fiquei muito triste, né? Que não estão sabendo escrever, que não estão sendo criativos, as redações estão péssimas para o vestibular, os professores estão realmente tristes, que é por conta aí desse desenvolvimento pedagógico desde muito pequeno nas redes sociais que tem atrapalhado. Desse estímulo precoce, Né? né, André? Como no vídeo desse bebê. Sim. Ele está sendo estimulado precocemente. E isso, essa família vai com certeza colher os benefícios desse estímulo. Porque aquela criança, possivelmente, ela não tem acesso ao mundo real, a nada além daquilo. Você viu? Nem a chupeta que antigamente pegava na mãozinha e colocava, ela tem mais. Até a chupeta, né? O mundo Né? todo. O mundo da chupeta. Os pés, né? As Pezinho. Não, ali já não pode. A gente precisa se atentar a isso, papais, Muito. mamães, Isso é assim. para que sejam adultos melhores. Alguma recomendação? Falamos tudo? Acho que falamos tudo, né? Ficaria mais um programa, né, Camila? Ficaria, Andréia. Mas É um acho assunto que muito foi. sério. E o convite é justamente esse que você fez. Pais, olhem nos olhos, deem exemplo. Os pais precisam ser o exemplo positivo para essas crianças. Não adianta proibir e dar o mau exemplo. Claro. Manda Essa não família ficar, mas tem você que olhar. E saber que esse benefício não é só para a criança. Esse benefício também é para o pai, para a mãe, também é para o cuidador. Claro, todo mundo ganha no final. Todo mundo ganha no final. Obrigada, De viu? nada, André. Eu que agradeço. Trouxe pra gente esses brinquedos fantásticos para explicar e assuntos que fazem parte da família, a gente sempre fala aqui. Obrigada. Nada, imagina. Camila Meneghetti, nossa convidada de hoje aqui, para falar deste assunto. É fácil educar, né? Colocar limite. Eu sei, eu sou mãe, não é nada fácil.